Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos aqui fazendo outro vídeo para tirar dúvida de algumas pessoas sobre alguns textos bíblicos, principalmente no tema de hoje. O tema é: quem é o ladrão em João capítulo 10 e versículo 10? Há muitas pessoas que atribuem aquele texto ao diabo, onde o texto diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas as pessoas dizem que o ladrão dentro dessa parábola do bom pastor é o diabo, é o maligno. E eu digo para vocês, não é. Precisamos ler o contexto para que a gente possa entender quem é o ladrão dentro dessa parábola. Naquela época que o nosso Senhor deixa conta essa parábola, o ladrão ali é os falsos mestres, é os fariseus, é os saduceus, é aqueles homens que tinham conhecimento da palavra, mas não praticavam. Aparentavam ser religioso, mas que na verdade só queria fazer suas próprias vontades. Inventavam mandamentos, inventavam doutrinas e regras e tentava distorcer as escrituras. É esse o ladrão de João 10:10. É referente aos falsos pastores, falsos mestres. Precisamos entender isso para que a gente possa compreender verdadeiramente que João 10:10 não fala do diabo, e sim dos fariseus, daqueles homens daquela época que tentavam distorcer as escrituras. Mas para que a gente possa realmente entender que João 10:10 não fala do diabo, e sim é referente aos falsos pastores, aos falsos mestres, aos fariseus, homens que distorciam as escrituras, que não acreditavam no Messias, a gente precisa ler o contexto. Se a gente ler o contexto, a gente vai entender a parábola do bom pastor que está no capítulo 10. Mas eu preciso ler o capítulo 9. O nosso Senhor Yeshua faz a cura do homem que nasceu cego. Entendendo o capítulo 9, aí a gente vai compreender o capítulo 10 e a parábola e João 10:10, que o ladrão não é o diabo. O ladrão são os falsos pastores, os falsos pregadores. E naquela época é referente aos fariseus. Amém? Então pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia em João capítulo 9 e a gente vai ler versículo por versículo para que a gente possa entender o capítulo 10. Aqui é o estudo da palavra de Deus, tá? João capítulo 9, versículo 1 ao 7, a gente vai ver a cura do cego. Versículo 1. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então, os discípulos fazem uma pergunta ao nosso Senhor Yeshua: quem pecou? Os pais? Para que esse homem nascesse cego? Isso é os discípulos perguntando ao nosso Senhor Yeshua. No versículo 3, ele nos dá uma resposta bem interessante e cabe a gente refletir. Versículo 3, Yeshua responde: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas é para que nele seja manifestada a obra de Deus. O que o nosso Yeshua está dizendo com isso? Ele simplesmente está dizendo de que aquilo deveria acontecer, não com ele, mas essas doenças, tanto a cegueira como pessoas com lepras, como pessoas aleijadas, isso deveria acontecer para que a obra de Deus, o milagre, pudesse se manifestar nessas pessoas. Através de quem? Do Filho. Isso já estava profetizado pelos profetas, que o nosso Yeshua vinha para curar os cegos, os leprosos, os aleijados. Então, isso deveria acontecer para que se cumprisse a obra de Deus nas pessoas que necessitavam receber a cura. E o nosso Senhor Yeshua, esse foi o papel dele, de curar as pessoas, de mostrar que ele vem da parte de Deus e que ele era o Messias enviado
que já tinha profetizado pelos profetas. A gente já começa a compreender os textos bíblicos, tá? Versículo 4. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que ele está dizendo com isso? Enquanto ele estiver no mundo, ele vai continuar fazendo as obras que o Pai pediu para que ele fizesse. É isso que ele está querendo dizer. Mas chega a noite, em que sentido? Aqui ele já está falando da sua morte. Mas quando chega a noite, quando ele vem a morrer, ele vai morrer e ressuscitar e vai subir ao céu, quando ninguém pode trabalhar. É isso que ele está dizendo aqui. É por isso que, no versículo 3, ele diz: Yeshua respondeu: nem ele e nem seus pais pecaram, mas para que nele seja manifestada a obra de Deus. E no versículo 5, aí você vai entender: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É isso que ele quer passar para as pessoas. É isso que ele quer passar para os discípulos, tá? De que o homem nasceu cego não por pecado de alguém, não. Ele nasceu cego para que se manifestasse a obra de Deus. Enquanto nosso Yeshua estiver aqui na terra, quando ele diz enquanto é dia, ele tem que trabalhar. Ele tinha que realizar as obras daquele que tinha enviado ele à terra, que é o eterno. Então ele não é Deus, ele é o enviado de Deus, tá? Então é isso que ele quer deixar bem claro aos discípulos. Enquanto ele estiver no mundo, ele vai fazer as obras que o Pai mandou ele fazer. Curar milagres, ressuscitar mortos, curar leprosos, e a gente sabe muito bem que foi isso que o nosso Yeshua fez, tá? Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez a lama com a saliva, aplicou-lhe sobre os olhos do cego e lhe disse, versículo 7, vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Então, meus irmãos, ele cuspiu no chão, fez lama, colocou nos olhos do cego, mandou ele lavar-se na piscina de Siloé, que era um tanque, né? Um tanque de Siloé. Então, aí aconteceu um milagre. Ele voltou a enxergar. Quando a gente lê o versículo 8 até o versículo 12, a gente vai entender que existiam algumas pessoas que estavam ali perto daquele homem que era cego. E ele estava em dúvida. Então, tinha um público, tá? É bom a gente entender esse versículo 8 ao 12, para que a gente possa entender a parábola do bom pastor, do capítulo 10. E entender quem é o ladrão. É o diabo? Claro que não. São os falsos pastores, são os falsos pregadores. E aqui, dentro do contexto, ele está falando dos fariseus, a gente vai entender. Do versículo 8 ao 12, olha que interessante. Existiam pessoas que tinham visto aquele homem sendo curado. E tinha pessoas também que não viu, mas tinha pessoas que conheciam ele. Então, existia um público ali. Não só era o cego, tá? Versículo 8. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, e dizia, não é este que ficava sentado a mendigar? Então, reconheceram ele algumas pessoas. Versículo 9. Alguns diziam, é ele. Diziam outros, não, mas alguém parecido com ele. Então, estavam em dúvida, mas ele respondeu. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então, ele confirma, não, sou eu mesmo, que ficava a mendigar, que era cego. Não era uma pessoa parecida comigo, ele confirma, era eu. Versículo 10. Perguntar-lhe, então, como se abriram os olhos? Versículo 11. Respondeu, o homem chamado Yeshua fez lama, aplicou-me nos olhos e me disse, vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Então, ele relata o que tinha acontecido com ele para aquelas pessoas que perguntaram como ele voltou a enxergar. E ele disse, meu homem chamado Yeshua colocou lama nos meus olhos e mandou eu me lavar num tanque de Siloé e eu voltei a enxergar.
Versículo 2 é interessante. E disseram: onde está ele? O cego respondeu: não sei. Porque a partir do momento que o nosso Yeshua coloca lama nos olhos dele, ele vai e fica e volta a enxergar, o nosso Yeshua já não está mais ali. E ele começa a enxergar porque ele era cego, então ele não tinha como identificar quem era o nosso Senhor Yeshua. Mas a gente vai entender mais na frente, tá? No versículo 13 até o versículo 17, aí é onde entra os fariseus, tentando confundir as pessoas que estavam ali e tentando confundir o próprio cego, que foi curado. Olha que interessante. Versículo 13. Conduziram o que foram cego aos fariseus. Versículo 14. Ora, era sábado, o dia que Yeshua fez lama e lhe abriu os olhos. Então começaram a questionar porque era dia de sábado. A gente já sabe, as escrituras dizem, é lícito fazer o bem no sábado. Então, o que ele estava fazendo não era um trabalho, e sim fazendo o bem no sábado, curando. Isso, diante das escrituras do mandamento de Deus, é permitido. Versículo 15. Os fariseus perguntaram novamente como tinha recobrado a vista, e respondeu-lhe: ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. O cego, mais uma vez, relata tudo o que tinha acontecido com ele agora aos fariseus, entenda o público. Primeiro foi as pessoas que estavam ali à sua volta, os vizinhos, e depois agora ele relata aos fariseus. Versículo 16, diziam então alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Então você vê que já começa o questionamento, já começam a distorcer as escrituras, já começam a colocar na mente e no coração daquelas pessoas, não só no cego, mas as pessoas que estavam ali, querem colocar na mente deles que o nosso Senhor não era o Messias, não era o enviado. E ele diz: olha, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E sabemos que o nosso Senhor guardou o sábado, sim. O que ele estava fazendo ali era curando uma pessoa, porque é lícito fazer o bem no sábado. E não trabalhando, ele não estava trabalhando, ele estava curando. A vida é maior do que os mandamentos, a gente sabe muito bem disso. Mas eles começam a interrogar o cego e aquelas pessoas que estavam ali, tentando confundir elas, em outras palavras, tentando nos distorcer ao que acontece no mundo hoje, para que as pessoas possam não confiar no Messias, e sim confiar nas doutrinas deles, que eles estavam pregando para aquelas pessoas. Tá? Em seguida, outros diziam: como pode o homem pecador realizar tais milagres? Então já diz que ele trabalhou no sábado e que ele é um pecador. Como é que um homem desse pecador pode realizar tais milagres? No próprio versículo ele diz: e havia discussão entre eles. Versículo 17. De novo disseram ao cego: que dizeis quem te abriu os olhos? Respondeu-lhe: é profeta. Então perguntaram novamente: e você, o que é que diz dessa pessoa que te abriu os olhos? E o cego disse: essa pessoa que me abriu os olhos é um profeta. Olha que interessante. O cego reconhece que é um profeta, mas os fariseus queriam distorcer, eles queriam tentar enganar aquelas pessoas que estavam ali, mostrando a ela que o nosso Yeshua não era o Messias, não era um profeta, não era de Deus, não era filho de Deus. Ele era um pecador e que não guardava os mandamentos. Começamos a entender, ó, o tema, quem é o ladrão de João 10:10? É o diabo? Já começamos a entender que não. É os fariseus, é os falsos profetas. São pessoas que distorcem as escrituras só para fazer as suas vontades. Mas vamos dar continuidade para que a gente possa aprender cada dia mais, tá? Para que a gente possa entender o capítulo 10, só entendendo o capítulo 9. E aqui a gente já começa a compreender. Do versículo 18 até o versículo 23, é onde entra os pais do cego. E você vai entender, eu vou ler com calma o versículo 18 até o versículo 23, a resposta dos pais dele, que é bem interessante para a gente entender a parábola do bom pastor e entender João 10:10. Versículo 18.
Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os seus pais, do que recuperara a vista. E perguntaram-lhe: este é o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Fizeram uma pergunta aos pais dele. Como é que agora ele vê? Versículo 20. Seus pais então responderam: sabemos que este nosso filho é que nasceu cego. Então os pais confirmam. E sabemos que ele é o nosso filho. E sabemos que ele nasceu cego. Versículo 21. Mas como agora ele vê, não o sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Interroga-o. Ele tem idade, quer dizer, fala com ele, interroga ele. Ele tem idade de responder. Mas por que os pais dele não queriam confirmar? Olha que interessante. Ele mesmo se explicará. Quem? O cego. Os pais falando aos fariseus. Versículo 22. Seus pais assim disseram, por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém conhecesse Yeshua como Messias, como um profeta, como um enviado, seria expulso da sinagoga. Versículo 23. Por isso seus pais disseram, ele tem idade. Interroga-lo. Está vendo, meus irmãos? Que aqui os fariseus já estavam ameaçando as pessoas e os pais dele tinham essa consciência de que quem dissesse que o nosso Senhor Yeshua fosse um Messias, um filho de Deus, um profeta, ele era expulso das sinagogas. É por isso que os pais deles disseram, ele tem idade de se explicar. Então começamos a entender por que o nosso Senhor Yeshua contou aquela parábola. Do versículo 24 ao 34, os fariseus ainda continuam tentando enganar as pessoas, tentando, na verdade, roubar dela o conhecimento, matar a esperança e destruir a fé, a confiança daquelas pessoas. É por isso que João 10:10 atribui não é ao diabo, por mais que o diabo ele tem essa capacidade de fazer a mesma coisa, mas dentro do texto e do seu contexto, o ladrão não é o diabo, e sim falsos profetas, falsos pregadores, os que distorcem as escrituras. E aqui no contexto é os fariseus. Veja o que ele está dizendo. Aquele que diz que o Messias, aquele que diz que o nosso Senhor Yeshua é um enviado, é um profeta, é filho de Deus, era expulso da sinagoga. É por isso que os pais deles disseram, ele tem idade de responder. Cuidado, vamos ler Bíblia. Do versículo 24 ao 34 a gente vai compreender mais ainda. Os fariseus ainda continuam tentando enganar as pessoas para que as pessoas não possam crer no Messias e não crer naquele milagre. Versículo 24. Chamaram então a segunda vez o homem que foi cego e lhe disseram, dá glórias a Deus, sabendo que esse homem é pecador. Então o que ele está dizendo, os fariseus? Você ainda agradece a Deus, sabendo que esse homem é pecador? Versículo 25. Respondeu ele, quem? O homem que era cego. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Versículo 26. Disseram-lhe então, quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Então, ele mais uma vez ele pergunta. Versículo 27, respondeu o cego. Já vos disse e não ouviste, porque queres ouvir novamente? Por acaso queres também tornar-vos seus discípulos? Então o cego disse, o que era cego falou. Já falei para vocês, vocês querem que eu repita novamente? Na verdade, vocês querem ser os discípulos dele? Versículo 28. Injuriaram-no e disseram-lhe, tu sim és seu discípulo. Nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a esse não sabemos de onde é. Olha que interessante. Ele disse, você é discípulo dele, nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Agora, esse homem, eu acredito que não. Deus não falou a esse homem. Tentando
inibir as pessoas que estavam ali ouvindo essas palavras, que não só era o cego. Se você ler João capítulo 9, versículo 8 ao 12, você vai ver que existiam outras pessoas que estavam ali presenciando aquele diálogo entre os fariseus e o cego. Cuidado! É por isso que ele conta a parábola. Versículo 30. Respondeu-lhe o homem. Isso é espantoso. Quem respondeu? O cego. Vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abri-me os olhos? Versículo 31. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, ele escuta. Olha que interessante. O cego tinha consciência de que o Eterno não escuta os pecadores, mas aquele que se diz ser religioso, quer dizer, aquele que se diz ser homem de Deus, que obedece os mandamentos, que faz a vontade de Deus, esse sim, o Eterno ouve. Versículo 32. Jamais se ouve dizer que alguém tem aberto os olhos de cego de nascença. Versículo 33. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Então o cego quer mostrar aos fariseus que aquele homem é o Messias, que aquele homem é um profeta, que aquele homem é filho de Deus. Porque em todo aquele tempo não existiu ninguém para fazer aquele milagre, curar uma pessoa que nasceu cego. E isso aconteceu com ele, e ele reconhece que aquele homem é o Messias, é o profeta. Versículo 34. Respondeu os fariseus: tu nascesses todo em pecado e nos ensina? E expulsaram ele da sinagoga. Por que expulsaram? Porque ele reconheceu que o nosso Senhor Yeshua era o Messias, era um profeta, era um homem de Deus. Está vendo, meus irmãos? Que os fariseus, eles queriam distorcer as escrituras. Os profetas nossos sempre falou do nosso Senhor Yeshua. Sempre profetizou a sua vinda. Zacarias, Isaías, Jeremias. E os fariseus tinham conhecimento das escrituras, mas eles não confiavam no nosso Senhor Yeshua. Eles distorciam as escrituras. Eles não faziam aquilo que estava escrito, não. Eles diziam que o nosso Yeshua não era o Messias, não era um profeta, não era de Deus, era um pecador, era um homem que não guardava os mandamentos. E isso ele queria mostrar isso às pessoas, ele queria introduzir isso no coração delas. Mas o cego, por ter recebido aquele milagre, o cego confirma que ele é profeta, um homem de Deus. E expulsaram ele da sinagoga. É por isso que os pais do cego não responderam. Pediu que os fariseus o perguntassem, porque senão os pais dele também eram expulsos da sinagoga. Olha que interessante. Agora, quando a gente pega agora do versículo 35 até o versículo 41, é onde nosso Senhor Yeshua entra. Entra para falar para quem? Para o cego, para os fariseus e para aquele público que estava ali. Olha que interessante. Precisamos entender isso para que a gente possa entender a parábola. Versículo 35. Yeshua ouviu dizer que haviam expulsado quem? O cego. Encontrando, disse-lhe: crê no Filho do Homem? Versículo 36. Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Você sabe que lá atrás perguntaram: onde está ele? E ele disse: eu não sei. Por quê? Porque no momento que ele volta a enxergar, o nosso Yeshua já não está mais ali. Ele não sabe quem foi. E quando chega nesse momento que ele é expulso da sinagoga, ele encontra o nosso Yeshua, e o nosso Yeshua pergunta a ele se ele crê. E ele pergunta: quem é, Senhor, para que eu creia? No versículo 37, Yeshua lhe disse: tu o vê, é quem fala contigo. E ele entendeu que ele é o nosso Yeshua que tinha o curado. E ele disse: creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Ele se prostrou no sinal de reverência. Ele não adorou, tá? Ele se prostrou. Versículo 39. Então disse Yeshua: para um discernimento. O que é um discernimento? O nosso Yeshua veio para mostrar às pessoas, para que as pessoas possam entender do que é certo e do que é errado. É isso que ele vem mostrar, tá? Do que é certo e do que é errado. E ele disse: e que vim a este mundo para que os que não vê, veja, e os que vê, tornem-se cegos.
Isso ele já está falando para quem? Para os fariseus. Que no versículo 40 eles respondem: alguns fariseus que se achavam com ele, ouvindo isso, lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Faz uma pergunta, versículo 41. E Yeshua lhe respondeu: se fosse cegos, não terias pecados. Mas dizeis, nós vemos, vossos pecados permanecem. Então, se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Por quê? Porque eles não tinham visto. Porque eles não tinham entendido o milagre naquele homem. Mas eles enxergam. Eles sabem da verdade, mas eles não estavam pregando. Então é isso que ele disse. Mas vocês disseram que vê. Então se vocês vê, vocês são pecadores. Vossos pecados permanecem. Porque vocês não crêem em mim. Vocês não crêem nos milagres do Eterno por meio de seu Filho amado. É isso que ele quer dizer aos fariseus. Que agora eles são pecadores. Porque eles não creem no Messias. Porque eles não creem no Filho de Deus. Claro que não. Eles estavam tentando distorcer as Escrituras e mostrar àquelas pessoas que ele não era o Messias, ele não era um profeta, que ele não era de Deus. Aí o nosso Senhor Yeshua, para esse público, ele conta a parábola. Olha que interessante. É onde entra a parábola, que é a parábola do bom pastor. Agora a gente entra no capítulo 10, na parábola do bom pastor. Para que a gente possa entender João 10:10, a gente tinha que ler o contexto, que foi a cura do cego. É isso que precisamos entender. Precisamos ler contexto, meu irmão, para entender o texto-chave. Senão a gente nunca vai entender. Então já lemos o contexto. Já lemos que o cego foi curado pelo nosso Senhor Yeshua. O cego reconheceu que ele é realmente de Deus, que ele é profeta. Mas os fariseus queriam distorcer, mostrando que ele não era de Deus, que ele era pecador, que ele não guardava o sábado, que os fariseus queriam mostrar às pessoas, querendo distorcer o verdadeiro caminho, querendo mostrar àquelas pessoas outra doutrina. É isso que precisamos entender. E quando chega no capítulo 10, ao nosso Senhor Yeshua conta essa parábola, para que as pessoas que estavam ali pudessem entender de quem realmente é o verdadeiro pastor que vai conduzir aquelas pessoas até chegar a Deus ou a salvação. Do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 10, ele conta a parábola. Versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Versículo 2. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e o chama, suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Versículo 4. Tendo feito sair todas as que são suas, caminham à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhece a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Então, ele conta essa parábola. No versículo 6, os discípulos não entendem. Aí, do versículo 7 até o 18, ele explica a parábola e a gente vai começar a entender João 10:10. Versículo 6, Yeshua lhes apresentou essa parábola e eles, porém, não entenderam o sentido, o que dizia. Então, do versículo 7 até o 18, o nosso Yeshua começa a explicar a parábola. Mas por que ele contou essa parábola? Porque tinha acontecido algo lá no capítulo 9 com aquele homem que era cego. Tá? Então, do versículo 7 ele diz: disse-lhe novamente Yeshua, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Então, a ovelha representa as pessoas. O redil pode representar a presença de Deus, a salvação. Mas só pode entrar na presença de Deus pela essa porta, que é quem? O nosso Senhor Yeshua. Ele é a porta, singular. Só existe um caminho, tá? Versículo 8. Todos que vieram antes de mim são ladrão e assaltante, mas as ovelhas não o ouviram. Entenderam, meus irmãos, o que ele está dizendo? Quem veio antes do Messias? Os fariseus.
aqueles homens, os saduceus. Então, aqueles homens nasceram antes do Messias. Estou falando algo terrestre, tá? Eles vieram antes e vieram distorcendo as Escrituras. É por isso que ele diz: aqueles que vieram antes de mim, que isso já, esses falsos pastores já existia antes, lá nos profetas. Aqueles que vieram antes de mim é ladrão e assaltante. Então aqui ele está falando de pessoas e referente aos fariseus, porque o nosso Yeshua não está falando só aos fariseus, não está falando só ao cego, ele está falando também às pessoas que viram o cego e perguntaram ao cego quem tinha feito um milagre com ele. Lá no versículo 8 e 12 do capítulo 9. Tá? Então, ele deixa bem claro que os fariseus são ladrão e assaltante. Por quê? Porque querem entrar por outra porta, querem entrar por outro caminho. Não reconhece que o nosso Yeshua é o Messias, é o profeta, é o homem de Deus, é filho de Deus, o enviado. Ele não reconhece. É por isso que o nosso Yeshua deixa bem claro nessa parábola. Eles são ladrão e assaltante. Mas as ovelhas, quem é ovelha, não vai ouvir esses homens. Versículo 9. Mais uma vez ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem entrar por mim será o quê? Salvo. É por isso que ele disse lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é o único caminho, ele é a única porta. Então as pessoas tinham que entender e crer no Messias. Porque aquele que o seguir, entrar pela porta que é ele, quer seguir a ele, será salvo. Encontrar pastagem significa ter a salvação, será saciado, será salvo. Pessoas é comparado à ovelha e o pasto é comparado ao alimento das ovelhas, que significa ser salvo, ser beneficiado. É isso que precisamos entender. Mais uma vez, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Quer dizer, será salvo. Receberá a recompensa, receberá a vida eterna. Mas se entrar pela porta, se seguir o Messias, se obedecer os mandamentos de Deus. Mas no versículo 10 é onde entra a pergunta, é onde entra o tema, que é muito conhecido pelas pessoas. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Quem é o ladrão aqui? Os fariseus, que estavam distorcendo as escrituras, que queriam mostrar àquelas pessoas que o nosso Yeshua era um pecador, que não era de Deus, que não era profeta. Então ele é um ladrão. Em que sentido? O ladrão, no que sentido? Ele veio para roubar o quê? O conhecimento. Para matar a esperança e para destruir a nossa fé, a nossa confiança no Messias. E foi isso que os fariseus tentavam fazer ao dialogar com o cego, mas existia um público ali que estava ouvindo a mensagem. Eles estavam querendo fazer isso. Roubar o conhecimento, matar a esperança e destruir a fé e a confiança que devemos ter no Messias. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Então, o ladrão não é o diabo, por mais que o diabo tenha essa função. Não, aqui dentro do contexto, o ladrão é o fariseu. E que hoje é esses falsos profetas, esses falsos pregadores, que pregam a mentira, que distorçam a verdade, que diz que mandamento não deve ser guardado. Então, esses são o ladrão dessa parábola. Então, cuidado, meus irmãos, para que as pessoas de hoje não estejam roubando de você o conhecimento. Eles não estejam matando de você a esperança. E esteja destruindo a tua fé, a tua confiança em Deus. Cuidado. Mas em seguida ele diz: eu vim para que tenham vida. Em quem? Em nosso Yeshua. E vida em abundância. Isso é interessante que o ladrão e esses fariseus, o nosso Yeshua já tinha falado sobre ele em outra parte das Escrituras. Se você abrir a sua Bíblia agora, lá em Mateus capítulo 23,
e versículo 13, ele diz: ai de vocês, fariseus e os demais mestres da lei, hipócritas. Quem é hipócrita? Pessoas falsas, pessoas fingidas, que diz que é uma coisa e na verdade não é. Que diz ser religioso, mas na verdade não prega e não faz o que está dentro das Escrituras. Pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam outros entrar. É o que está acontecendo no mundo hoje. E aquele ladrão lá da parábola é esses fariseus. É esses fariseus, não é o diabo. E no versículo 15 de Mateus 23, ele deixa algo bem interessante para a gente refletir. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar, para converter alguém. Depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais dignas do inferno do que vocês. Então o que ele está dizendo? Aquilo que os fariseus estavam fazendo, tentando distorcer as Escrituras. Eles estavam tentando converter pessoas, mas não para a salvação, e sim para a destruição. Porque queriam que aquelas pessoas o seguissem, mas o seguissem sem confiar em quem? No Messias. Sem acreditar que ele era o profeta, que ele era o enviado. Era isso que os fariseus estavam fazendo, distorcendo. Aqui no capítulo 23 e no versículo 15 de Mateus, o nosso Senhor deixa bem claro que vocês percorrem toda a terra, tentando converter pessoas, mas levando ela para o inferno e não para a salvação. Levando ela para a condenação e não para a salvação. Então, se aquelas pessoas continuassem crendo no fariseu, esse ladrão que rouba conhecimento, que mata a esperança, que destrói a fé e a confiança, eles iam ser condenados. Amém? Eu acho que a gente já acabou de entender que o ladrão não é o diabo e sim os fariseus. E que hoje esses falsos profetas e pregadores que distorcem as Escrituras. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nosso Senhor é o verdadeiro pastor, porque ele dá e deu a vida por mim e por você. O que nós precisamos fazer é obedecer para ser merecedor daquele sangue que foi derramado na cruz. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o verdadeiro, o verdadeiro caminho. Ele é a verdadeira porta que devemos entrar. É só ele, é nele que conseguimos a salvação. E não nesses falsos pastores e pregadores e fariseus do mundo. Versículo 12. Entenda o versículo 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, aproxima-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Meus irmãos, quem é mercenário? Há muitas pessoas hoje pregando a palavra por dinheiro. Só querem satisfazer as suas vontades. Só querem ganhar dinheiro com as ovelhas, mas não pregam a verdade. Então, o mercenário que não é pastor, quando vê o lobo, e quem é o lobo? O lobo, ele vai significar o quê? Não vai significar o diabo, claro que não. O lobo significa as necessidades, os problemas, as dificuldades que as ovelhas vão enfrentar durante a vida. E de que esse mercenário, que não é o pastor que cuida das ovelhas, ele vê essas dificuldades no rebanho, eles vão embora. Porque eles não querem para si esse problema. Eles não querem para si essas dificuldades, não. E quando o dinheiro não entra, eles vão embora. É isso que ele quer passar para aquelas pessoas que estavam ali. Que a gente sabe que no versículo 8 até o 12 do capítulo 9 de João, existiam outras pessoas ali. Então, esses fariseus só querem satisfazer as suas vontades. Como é que eu posso mostrar a vocês que esse lobo significa as necessidades que as ovelhas passam, os problemas, as dificuldades, tanto espiritual como financeira. E tem muita gente hoje aí que se diz ser pastor, que na verdade não é, e sim mercenário. E quando alguém vai precisar deles, eles não ajudam. Eles se dispersam, eles vão embora. E quando alguém se sente, na verdade, quando alguém confia muito nessas pessoas, ela se decepciona. E quando ele diz que o lobo as dispersa, então as dificuldades da vida vai fazer com que as pessoas vão embora. Saia para o mundo decepcionado. Ficam ovelhas perdidas no mundo. Porque simplesmente
pessoas que se diziam ser pastores e que não eram, na verdade, eram mercenários que só queriam ganhar o dinheiro das pessoas. Onde é que eu posso mostrar a vocês isso? Que esse lobo não é o diabo também, e sim as dificuldades. Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 6. Olha que interessante. Já existia naquela época esses falsos pastores, mas o Eterno determinou ao profeta Ezequiel para que ele falasse a esses homens, denunciasse esses homens diante de Deus. Versículo 1 de Ezequiel 34 até o versículo 6 diz assim: Recebi nova mensagem do Senhor que dizia: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Diga o seguinte: assim diz o Senhor soberano: ai dos pastores de Israel, que cuida apenas de si mesmo. Olha, tá vendo? Não deveriam eles cuidar das ovelhas? Então, existia naquela época e existe até hoje, e os fariseus também faziam isso. Pessoas que só cuidavam de si mesmo, que é os mercenários. Versículo 3. Vocês comem com a coalhada, matam as melhores ovelhas, comem a carne e usam a lã para fazer belas roupas, mas não cuidam do rebanho. Quer dizer, eles se satisfazem, eles vivem bem, eles pegam esse dinheiro, né, que é mercenário, cuida de si mesmo, mas não cuida do rebanho. Versículo 4. Vocês não cuidam das ovelhas fracas. Olha que interessante. Não curaram as ovelhas doentes e machucadas. Não trouxeram de volta as ovelhas que se afastaram do rebanho. E nem foram procurar as ovelhas perdidas. E além de tudo isso, domina o rebanho pela força com muita violência. Então, eles não estão nem aí para as ovelhas. Eles querem aquilo que a ovelha dá, que é o dinheiro. Mas quando a ovelha precisa de algo material ou espiritual, eles vão embora. Eles não ficam. Eles dispersam o rebanho. Por quê? Porque haverá um prejuízo para ele, porque ele só quer satisfazer as suas vontades. Eles não querem pregar a verdade. É isso que a parábola está demonstrando a mim e a você, que é os fariseus. Os fariseus estavam nem aí para as pessoas, claro que não. Os fariseus queriam se mostrar que era religioso, mas que na verdade a gente sabia que não eram. Eles tinham conhecimento dos mandamentos da palavra de Deus, mas não obedeciam. Eles colocavam doutrinas e ensinamento daqueles que eles tinham conhecimento. É isso que precisamos entender o que acontece no mundo hoje. Pessoas inventam doutrinas, inventam ensinamentos que não vêm da parte de Deus, que não tem nas Escrituras. Versículo 5. Por falta de pastores, as ovelhas se espalharam pelo campo, ficaram perdidas e foram devoradas pelos animais velozes. Está vendo que o lobo não é o diabo também? O lobo representa o quê? As dificuldades da vida, os problemas da vida. Então, quando você confia muito nessas pessoas que se diz ser pastores, que se diz ser líder, e você descobre que, na verdade, eles não estão cuidando realmente do rebanho, não estão pregando a verdade, que só querem dinheiro, você se decepciona e vai embora. E o mundo vai devorar você. Você vai sair do caminho, você vai ficar decepcionado. E você vai ser devorado pelo mundo. Você vai cair no mundão. Por quê? Porque se decepcionou com pessoas que você acreditava ser pastores, ser a pessoa que você poderia confiar, mas na verdade era um mercenário, e acontece no mundo hoje mesmo. Cuidado. Versículo 6. As minhas ovelhas andam espalhadas e perdidas pelos montes e morros da terra. Elas andam perdidas e não há ninguém para procurar e reunir o meu rebanho. Então, meus irmãos, do versículo 12 ao versículo 13, do versículo 12 entendemos que o lobo não é também o diabo, e sim as dificuldades e os problemas do mundo, porque o lobo é a ideia de atacar as ovelhas, tá? No sentido de dificuldades, problemas, tanto espiritual como material. Cuidado! Versículo 13, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. No versículo 13 resume aquilo que eu estou dizendo a vocês. Ele é mercenário, então ele não se importa com as ovelhas, está nem aí para as pessoas. Como os fariseus também. Lembra lá em Mateus capítulo 23, versículo 13? Hipócritas, fariseus, vocês nem entram e não deixam os outros entrar.
há muitas pessoas hoje aí que não entram na vida eterna, que não querem obedecer a Deus, que não querem obedecer os mandamentos e também está fazendo com que pessoas também não obedeçam. Siga as suas doutrinas. Então, cuidado, meu irmão. O ladrão de João 10:10 não é o diabo, é os falsos pastores, é os falsos pregadores. E que nesse contexto é os fariseus. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, se você realmente é ovelha, então você conhece o verdadeiro caminho. Por quê? Porque você ouve a voz do pastor. Quer dizer, você lê as escrituras. Você entende que tem que obedecer os mandamentos. Você entende que tem que fazer a vontade de Deus para obter a vida eterna. Versículo 15. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, o nosso Yeshua conhece o Pai o conhece, e ele dá a vida dele pelas ovelhas. Então, quem é ovelha é merecedor da vida eterna. Versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são de redil, devo conduzi-las também, elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, haverá outras ovelhas que vão crer no Messias. Isso pode simbolizar eu e você, meus irmãos, tá? Que vão crer no Messias, que vão obedecer aos mandamentos, que vão crer em toda a palavra. Esse pode ser também ovelha e pode entrar nesse redil. E o redil, o local onde bota as ovelhas, pode simbolizar a presença de Deus, a salvação. Mas para isso eu e você precisamos estudar as Escrituras, crer no único Deus, obedecer os mandamentos, tá? Para que a gente possa entrar nesse redil, entrar nessa porta, que é o nosso Yeshua, que é a única, só existe um caminho. E é interessante que ele diz, haverá um só rebanho e um só pastor. E não é isso que acontece no mundo hoje. Tem várias doutrinas, tem várias religiões. Mas ele está dizendo que haverá um só rebanho e um só pastor. Como é que pode haverá um só rebanho, um só pastor, se existem várias religiões? E ele está dizendo que só existe uma porta. No sentido de que só existe uma fé, uma doutrina, um caminho, um único Deus, um único Salvador. Então, se existem várias religiões, então precisamos entender. Há muitas que estão distorcendo as Escrituras. Há muitas que estão levando o papel do ladrão, do mercenário, do assaltante, que está entrando por outra porta e não pela verdadeira porta, tá? Só existe um rebanho e um só pastor, que é o eterno. Amém? Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retorná-la. Aqui ele já fala da morte e da sua ressurreição. Ninguém tira de mim, mas eu dou livremente e tenho o poder de entregá-la e o poder de retorná-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Então, ele morreu e ressuscitou porque o Eterno o deu essa autoridade. Então, ele não é Deus, tá? Ele é filho de Deus, ele é profeta, ele é o enviado. E do versículo 19 ao 21, a gente vai entender que realmente ele estava falando dos fariseus e que João 10:10 não fala do diabo, e sim fala do fariseu, do falso profeta, dos mercenários, dos que pregam por dinheiro. Cuidados com essas religiões, cuidado com essas pessoas que se disfarçam de ovelha, como o nosso Yeshua disse em Mateus 7, versículo 15, ele diz, eis que vos mando como um cordeiro no meio de lobos devoradores. Cuidado, há muita gente disfarçada de ovelhas, mas que na verdade são ladrão, roubando o teu conhecimento, matando a tua esperança e destruindo a tua fé, a tua confiança em Deus. Versículo 19. Houve novamente uma discussão entre os judeus por causa dessas palavras. Versículo 20. Muitos diziam, ele tem um demônio, ele está delirando, porque o escutais. Então você vê que existia outro público, tá? Disseram, ó, esse homem tem demônio, não escuta esse homem aí não, tá? Ele tem demônio, ele não vem da parte de Deus. Versículo 21. Outros diziam, não são de demoniado essas palavras. Porventura, o demônio pode abrir os olhos de um cego. Então, aqueles que estavam ali entenderam a parábola, entenderam que só existe um caminho, entenderam que ele é a porta, que ele é o verdadeiro Messias, que ele é o verdadeiro pastor, que ele é o único que dá a vida pelas ovelhas, e que aqueles fariseus eram mercenários e ladrões e assaltantes, que eles não estavam nem aí para o rebanho, algo que acontece no mundo hoje, e alguns judeus reconheceram que realmente ele era o Messias, ele era o profeta, e ele é o único que pode nos levar
a Deus. E eu só posso entrar pela essa porta, andar com Ele e obedecer o mandamento e conseguir a vida eterna, que é isso que toda a esperança do ser humano hoje é estar na vida eterna. Amém? Espero que vocês tenham entendido esse estudo. Estudo com calma, pegue a tua Bíblia para que você possa compreender. Há muitas traduções do mundo, há muitas doutrinas do mundo que não são bíblicas, e esse tema, quem é o ladrão de João 10:10? A gente já entendeu que não é o diabo, e sim os fariseus, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos pregadores, os mercenários, os que cobram por dinheiro. Fique em paz e que o Eterno os abençoe.